Vamos fazer uma oração para pedir ao Senhor o seu socorro. Amado Pai Celestial, chegamos na Tua presença, no nome do Teu amado Filho Jesus, e nos apresentamos reconhecendo que toda a nossa força, toda a nossa sabedoria, tudo o que nós precisamos vem de Ti, Senhor, do Teu Santo Espírito, que Ele é realmente aquele que veio para conduzir-nos a toda a verdade e conduzir-nos a toda a realidade da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Nós sabemos que sem o trabalho do Espírito nos nossos corações, nós não poderíamos nem entender, nem falar da Tua palavra. Mas agora, por isso, pedimos que Teu Espírito possa nos conduzir, abrir os olhos do nosso entendimento, dar entendimento aos nossos corações e trazer a Tua palavra e realmente gravá-la na tábua dos nossos corações. Nós pedimos isso, no nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Ontem eu mencionei que quando o Senhor fala, no capítulo 15 de João, de permanecer nele, Ele fala de dois elementos principais que falam sobre como nós permanecemos nele. Nós falamos ontem de um deles, que é o amor. Nós permanecemos nele amando Deus, amando Ele com todo o coração, com todas as nossas forças, nossa mente. E, segundo, amando também os irmãos e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aos nossos irmãos como Ele nos amou. Agora, o primeiro aspecto que ele menciona, na verdade, está aqui, que nós limos ontem no capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí o Senhor está introduzindo um elemento principal da nossa relação com Ele. Tem dois elementos principais na nossa comunhão com Deus, que são, vamos dizer assim, aqueles elementos que permitem uma vida de união e comunhão com Cristo. Um deles é o amor, que a Escritura o chama de vínculo de perfeição. Quer dizer, o amor aperfeiçoa, leva a nossa união e comunhão com Cristo a uma expressão de plenitude. Mas o vínculo de união que começa e que permite caminhar nessa vida de união com Cristo e de comunhão com Ele é a fé. Então, a fé que é aperfeiçoada pelo amor. E então nós vamos entender o que significa essa fé que aqui o Senhor está expressando. Vamos ler uma passagem paralela que nos mostra como esse versículo 7, onde ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Versículo 20. Marcos 11, 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração, e aqui então estamos lembrando que acabamos de ler aí em João 15, 7. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Talvez os irmãos lembrem da história.
está contada no mesmo capítulo, no versículo 12, quando diz que o Senhor, saindo de Betânia, viu uma árvore, uma figueira, chegou perto dela, buscando fruto nela, mas diz que não era tempo de figos. Então o Senhor amaldiçoou a figueira, dizendo: nunca mais alguém coma fruto de ti. E foram. E o dia seguinte, quando eles voltaram a passar, acharam que a figueira tinha secado desde a raiz. Então, nesse momento, logicamente, Pedro ficou assombrado do que tinha acontecido. E aí vem as palavras do Senhor: tende fé em Deus. E é uma lição muito grande, porque, na verdade, quando nós estudamos a vida do Senhor com os discípulos, vamos ver que o Senhor fez levou os discípulos por um caminho de formação na vida deles, onde ele enfatizou de uma maneira muito marcante a necessidade de eles aprenderem a ter fé em Deus e fé nele. Então, nós vamos ver que ao longo da vida com eles, uma das coisas que o Senhor enfatizou como das mais importantes é a questão da fé. Porque, na verdade, é a fé que nos permite e nos abre a porta para uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. Sem fé, é impossível nós conhecermos a Deus, caminhar em comunhão com Ele, ter algum tipo de relacionamento com Deus. A fé é aquilo que nos permite caminhar com Deus. É impossível caminhar com Deus sem fé. E então nós vamos ir vendo algumas características dessa fé que o Senhor enfatizou tanto, porque aqui ele diz: ainda se em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quando nós lemos essas palavras e não entendemos o que realmente significa a fé, corremos o risco de interpretar totalmente mal as palavras do Senhor. Como se nós tivéssemos, de alguma maneira, alguma energia, algum poder para mandar os montes cair no mar ou ir para o mar. E então queremos buscar uma técnica, alguma maneira, algum método, metodologia para que isso funcione. Mas o Senhor está falando de uma coisa totalmente diferente e nós precisamos entender toda a jornada do Senhor com os discípulos para entender o significado da fé que o Senhor está falando aqui. Então eu gostaria de contar uma história antes para ubicar-nos no que estamos ou localizar-nos no que estamos falando. O irmão Washmani foi uma vez visitar Inglaterra. E aí ele foi para conhecer um grupo de irmãos que ele tinha uma grande admiração pelos escritos dele, que são chamados irmãos de Plymouth ou exclusivistas. E então ele foi lá e ficou vários meses com eles. E aí ele participou de muitas reuniões e ele foi muito abençoado pelo ministério da palavra, pelo conhecimento que os irmãos tinham da palavra do Senhor. Entre os irmãos de Plymouth se encontram alguns dos maiores mestres da palavra que já existiram, Darby, Mackintosh e outros irmãos que com certeza alguns de vocês já leram. E então ele passou esse tempo aí, muito gostoso com os irmãos. E tinha um irmão que era particularmente o irmão que estava hospedando ele, que é o irmão que conheceu ele lá na China. E levou para a Inglaterra. E muito interessante, o último dia, quando já estava indo embora, o Washmani voltando para a China, o irmão queria saber qual que era a impressão de Washmani sobre tudo que ele tinha visto e experimentado com eles. E logicamente o irmão achava que deveria ser uma impressão muito boa, porque eles achavam que eles eram realmente pessoas muito valiosas, né? E o Washmani disse algo que realmente foi muito chocante para ele. Ele disse: irmãos, os irmãos aqui têm uma maravilhosa luz espiritual, mas uma fé bem pequena. Essas foram as palavras do irmão Washmani. Os irmãos têm uma maravilhosa luz espiritual, mas uma fé muito pequena. E foi embora. Então o irmão deve ter ficado aí pensando muita coisa, né? No mínimo, o que acha esse chinês aqui que nós somos? Mas irmãos, sabe por que ele disse isso? Porque um dos grandes perigos da vida cristã é crermos que temos fé quando não temos fé. E o que temos é apenas conhecimento. Crermos que realmente acreditamos quando não acreditamos, só temos conhecimento. E o conhecimento
da palavra de Deus, mesmo que seja luz espiritual sobre a palavra, não significa que nós temos fé no Senhor. Como nós sabemos se temos fé ou não? Como realmente podemos saber se estamos vivendo uma vida de fé ou não estamos vivendo uma vida de fé? Porque, novamente, um dos grandes perigos nossos é acumular muito conhecimento, mesmo da palavra. Lembre, os irmãos de Plymouth foram irmãos com maravilhosa luz espiritual. Até hoje você lê os escritos deles e acha que realmente os irmãos tinham maravilhosa luz espiritual. Mas Watchman Nee detectou um problema, uma falha fundamental. Eles não tinham fé. Eles não tinham fé. E como é possível para uma pessoa conhecer muito? Estamos falando de luz espiritual, o propósito eterno de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, e todas as coisas que nós achamos maravilhosas na Escritura. Eles foram os primeiros em falar dessas coisas. Mas eles não tinham fé. Não, pelo menos no tempo em que Watchman Nee conheceu eles. Só era luz. Os irmãos gastavam muito tempo. Ele lembra, diz que gastavam muito tempo. Numa reunião, de fato, uma vez, o irmão Watchman Nee até perdeu a paciência com eles. Porque eles estavam aí com um versículo da Bíblia e todos os irmãos discutindo, falando, e dizendo muita coisa. Passaram como 4 horas sobre um versículo da Bíblia, que eles achavam maravilhoso. Estudar a Escritura e entender a palavra e conhecer o significado dela e trazer luz do Senhor às suas vidas. E ele falou, irmãos, aí ficou meio impaciente. E disse, irmãos, depois de 4 horas qualquer um pode ficar meio impaciente. Então ele disse, irmãos, olha, eu acho que os irmãos têm uma luz maravilhosa. Tudo que os irmãos falam, estou até assombrado da sabedoria que os irmãos têm. Mas me permite dizer uma coisa, apenas uma coisa. Que toda essa sabedoria e luz que os irmãos têm não serviria de nada se chegado um momento lá no meu país, vocês não soubessem como jogar fora um demônio. E aí os irmãos ficaram. Por quê? Porque o que ele falou finalmente, os irmãos têm uma fé muito pequena. Mais conhecimento, mas pouca fé. Por isso, quando nós lemos a Escritura, temos que lembrar disso, que o Senhor o que quer desenvolver em nós é uma vida de fé. Claro que houve grandes gigantes da fé entre os irmãos, no princípio, entre eles George Miller, que foi um dos irmãos e foi um gigante da fé. Mas naquele tempo eles já tinham somente ficado com conhecimento, luz, Escritura, mas sem fé. Então vamos tentar entender o que é essa fé da qual nós estamos falando, como ela é desenvolvida nas nossas vidas. E para isso precisamos ir para a vida do Senhor Jesus, com os discípulos. Vamos ler algumas passagens. Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, o Senhor Jesus, ele não se maravilhava de nada, porque o Senhor era a sabedoria encarnada. Então, não existia praticamente nada que assombrasse o Senhor Jesus ou maravilhasse o Senhor Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, vemos que, às vezes, uma vez os discípulos disseram, olha esse templo, olha essas pedras, olha essas coisas maravilhosas, olhando para o templo de Herodes, que era realmente uma coisa maravilhosa no tempo deles. E o Senhor falou, isso, não ficará pedra sobre pedra. Mas tem uma coisa que conseguiu maravilhar o Senhor sempre. E trazer uma resposta de assombro do coração do Senhor, genuína. E sabe o que é? A fé. Sempre que ele encontrou fé no coração de uma pessoa, ele reagiu com maravilha e assombro. Sempre. Tem 2 histórias que nos lembram disso. A primeira, não vamos ler depois, você busca na sua casa, aí onde fica. A primeira, a história daquele centurião, que tinha o filho, o servo doente, e enviou os seus criados para falar com o Senhor e pedir que ele fosse, curasse a seu filho. Não fosse, curasse a seu filho. E aquele centurião era um centurião romano, pagano. E ele disse o seguinte, ele disse, eu não sou digno de que entres na minha casa. Senhor, só diga a palavra. Porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho servos e soldados, e eu digo para esse vai, e ele vai, e para este outro vem, e ele vem. Então, só diga a tua palavra. E quando o Senhor ouviu essas palavras, diz que ele se maravilhou. E falou, em verdade vos digo, que nem em Israel achei tanta fé. Se existia uma coisa que enchia o coração do Senhor de alegria, de gozo, de maravilha, era a fé. Irmãos, esse é o coração de Deus.
O coração do Senhor Jesus é o coração de Deus. E se existe algo que toca o coração de Deus, o Senhor está mostrando. Quando nós vemos ao Senhor reagir dessa maneira, nós temos que entender que quando Ele reage assim, é porque Deus reage assim ante a verdadeira fé. Outro caso. Você lembra aquela mulher cirofenícia? O Senhor estava por aí, por lá, pregando e falando. E veio uma mulher cirofenícia falando que a sua filha estava gravemente atormentada por um demônio. E o Senhor rejeitou ela 3 vezes, de uma maneira muito dura. 3 vezes. A primeira falou, eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, uma questão, quer dizer, o Senhor colocou, vamos dizer assim, uma barreira teológica. Não é para você, não tem lugar aqui. Depois diz, primeiro diz que o Senhor não prestou atenção a ele. Ela falou e ele fez como que não escutou ele. No segundo lugar, ele insistiu e ele disse, não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela insistiu ainda, continuou e disse que venho e se ajoelhou diante dele e falou, Senhor, a minha filha está atormentada. E finalmente o Senhor falou, não está bem tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E aí, agora, pensa um momento no coração dessa mulher, na situação da mulher. O Senhor rejeitou ela 3 vezes. A primeira, indiferença. A segunda, uma resposta teológica. Na terceira, simplesmente, até poderia ela sentir-se ofendida pelas palavras do Senhor. Mas o Senhor está ensinando aí uma grande lição. Não apenas para a mulher, mas também para os seus discípulos. O que realmente significa a fé? E essa mulher diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem o que cai, as migalhas que caem da mesa dos seus amos. E o Senhor lhes diz que nesse momento se assombrou, se maravilhou, e disse, mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E a filha foi liberada desde essa hora do demônio. Nós temos esses exemplos na Escritura para mostrar-nos quanto a fé pode fazer a respeito de Deus. Quanto Deus quer, busca, deseja a nossa fé. Quão importante é a fé. A nossa fé para Deus. Porque você vê aí até uma fé que insiste ante uma aparente rejeição do Senhor. Mas insiste. Então, vamos tentar entender isso na vida dos discípulos. Como o Senhor foi ensinando eles. Em Mateus capítulo 8. Vamos ver 2 exemplos de tempestades. Mateus 8. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, vamos tentar entender a primeira grande lição que temos aqui sobre o que é a fé. O Senhor Jesus envia eles na barca. E ele está na barca também com eles, ou no barco. Só que o Senhor está dormindo. E o Senhor está dormindo no meio de uma grande tempestade. Então nós podemos ver aí uma grande lição que o Senhor está dando para os seus discípulos. O Senhor está dormindo. O Senhor é como se o Senhor está totalmente tranquilo no meio de uma situação realmente. Você lembra que eles que estão aí, muitos deles são realmente o que nós chamamos lobos de mar, pessoas que estão acostumadas com o mar, eram pescadores, sabiam o que era uma tormenta, não eram pessoas que iam se assustar por qualquer movimento de água. Não, se eles estavam assustados, aqueles pescadores ruges de mar,
como Pedro, João, Tiago e os outros, é porque realmente era uma tormenta para afundar o barco. Realmente. Quer dizer, o medo deles era justificado, porque eles sabiam de tormentas, de mares, de ondas e tudo isso. Estavam acostumados com isso. Mas o Senhor dormia. O Senhor dormia. E aí nós temos uma primeira grande lição de fé do Senhor Jesus para os seus discípulos. Por que o Senhor Jesus dormia? Porque o Senhor sempre estava nos braços do Pai. A vida do Senhor é uma vida de confiança plena, absoluta, nos braços do Pai. Ele era como um menino pequeno, que dormia sempre tranquilo nos braços do Pai. Tem visto um menino pequeno? O menino, quando está nos braços da mãe, como que está? Está tranquilo, está dormido. O mundo pode estar caindo ao redor, talvez tenha um terremoto aí acontecendo, mas se ele está nos braços da mãe, ele dorme. Não é assim. Claro, a mãe não é uma segurança perfeita, a mãe também pode falhar. Mas o Pai eterno, ele nunca falha. Então, qual que é a nossa atitude de fé principal? Qual é a atitude da fé que Deus busca de nós? A atitude de um menino que crê, que confia, que descansa tranquilo, que sabe que o Pai está com ele, que sabe que o Pai nunca vai deixar ele. Essa é a atitude do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem fé. E tem tanta fé como para dormir no meio de uma tempestade. Essa é a atitude do Senhor Jesus. Porque Ele conhece o seu Pai. Porque Ele tem conhecimento do Pai e Ele confia plenamente no amor do Pai, no cuidado do Pai, na segurança que o Pai dá para a sua vida. E por isso Ele pode dormir no meio da tempestade. E por que os discípulos não podem nem dormir, nem menos dormir, né? Não podem nem ficar tranquilos no meio da tempestade? Qual que é a diferença entre eles e o Senhor Jesus? Por que o Senhor Jesus pode dormir e confiar? Porque o Senhor Jesus conhece ao Pai. E os discípulos não o conhecem. E essa é a grande diferença entre Jesus e os discípulos. Porque a fé vem do conhecimento. Nós não podemos ter fé se não temos conhecimento. Não podemos ter fé em Deus se não conhecemos a Deus. Não podemos ter fé no Senhor Jesus se não o conhecemos. E a razão pela qual o Senhor confia e está tranquilo e calmo é porque Ele confia. Mas eles não. E então diz que eles vêm e viram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E na verdade a expressão do Senhor aí, por que sois tímidos, é porque tens temor. Por que temeis, homens de pequena fé? Porque, irmãos amados, o maior inimigo da fé não é a dúvida. O maior inimigo da fé é o temor, o medo. Toda vez que o Senhor enfrenta as pessoas e ajuda elas a ter fé na Escritura, sempre usa essas palavras: não temais. Não temais. Quando veio aquele homem, Jairo, o principal da sinagoga, a sua filha estava doente, morrendo. E, no entanto, que o Senhor ia com ele no caminho, viram para avisar-lhe que a filha tinha morto. Lembra? Que foi o primeiro que o Senhor disse para ela? Não, para ele: não temas. Não temas. O temor paralisa a fé. O temor é o inimigo da fé. Se você deixa que o temor entre no coração, você está permitindo que a sua fé simplesmente se apague no coração. Então, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E essa era uma expressão que o Senhor usava muito a respeito dos seus discípulos: homens de pequena fé. Porque, na verdade, eles eram muito pequenos na fé. Eles não conseguiam acreditar facilmente no Senhor. Mas o Senhor então foi levando eles por um caminho de formação para eles aprenderem a ter fé. Isso que aconteceu aqui no barco foi propositadamente colocado na vida deles pelo Senhor. Irmãos amados, por quê? Porque a única maneira que a fé pode crescer e desenvolver-se nas nossas vidas é sendo provada. Quer dizer, Deus nos vai levar por situações onde a fé vai ser exigida de nós, para nós podermos aprender a viver pela fé. E os discípulos, caminhando com o Senhor, foram enfrentados situações muito difíceis. Mas o propósito do Senhor, era ensinar-lhes a eles a ter fé. E os levou nessa situação de tempestade.
E aí eles aprenderam uma grande lição, mesmo que a fé deles era pequena ainda, mas já estavam aprendendo uma lição principal, básica. A fé é a confiança de um menino no Pai. A fé é como um menino que confia no Pai. E a fé é o contrário do medo. Onde nós deixamos o medo entrar no coração, então nós apagamos a fé. Mas depois nós temos uma segunda lição na vida do Senhor Jesus. No capítulo 14 de Mateus, versículo 22. Outra vez, um barco e uma tempestade. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. E agora então ele não está na barca. Agora os discípulos estão na barca, mas ele não está fisicamente presente na barca. Então eles aqui estão sendo levados a uma provação maior. Então diz, entretanto o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E agora o Senhor vai buscá-los, diz a Escritura, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. No primeiro momento, eles não reconheceram a presença do Senhor. Muitas das vezes, irmãos amados, nós somos levados pelo Senhor em situações que nos parece que o Senhor não está aí. Não reconhecemos a mão do Senhor, a presença do Senhor nessas situações difíceis que estamos experimentando. Muitas das vezes somos levados em situações que aparentemente estão fora do controle, do governo de Deus para as nossas vidas. Mas o ensino aqui é que não existe nada nas nossas vidas que esteja fora do controle e do propósito de Deus para nós. Mesmo que no princípio nós não consigamos ver ao Senhor, o Senhor está aí. E até às vezes vamos confundir o Senhor com outra coisa, mas mesmo o Senhor está. Aí eles confundiram o Senhor com um fantasma e tiveram medo, mas na verdade o Senhor estava aí. Mas alguns dos discípulos já eram mais aventajados. E um deles, Pedro, então, disse assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu. Não, outra vez as palavras, não temais. Tem sido dito que na Escritura aparece a expressão não temais 365 vezes. Uma para cada dia do ano. Quer dizer, a vida de fé é o contrário de viver com temor, com medo. Então o Senhor novamente fala, não temais. Eu estou aqui, estou nessa situação. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Essa é uma situação que nós precisamos entender. Pedro realmente era muito impetuoso. Ele sempre ia lá na frente e porque era impetuoso, ele fez muitos erros, cometeu muitos erros e muitas das vezes ele errou totalmente. Por exemplo, quando ele quis deter o Senhor para ir lá morrer em Jerusalém, o Senhor lhe disse, ponte por trás de mim, Pedro, porque Satanás, porque me és estorbo ou empecilho. E é porque Pedro estava tentando impedir o Senhor ir para Jerusalém. Ou quando ele diz que ele nunca iria negar ao Senhor. E tantas as vezes Pedro fez coisas erradas por causa da sua impetuosidade. Mas aqui o Senhor aceitou a ousadia de Pedro. O Senhor não repreendeu Pedro. O Senhor não rejeitou a Pedro. No contrário, Pedro disse, se és tu, eu quero ir para ti, andando sobre as águas. Agora, logicamente, essa era uma fé muito ousada. O que Pedro estava dizendo era muito ousado. Está bem que nós vemos o Senhor caminhar sobre as águas, não é? Nós vemos o Senhor fazer coisas assombrosas. Pero será que nós podemos fazer essas coisas? Nós vemos o Senhor caminhando sobre as águas, nós vemos o Senhor curando os enfermos, vemos o Senhor expulsando os demônios, vemos o Senhor fazendo milagres. Mas será que nós? E aqui Pedro diz, se és tu, Senhor, manda. Porque Pedro já era um discípulo que entendia que se o Senhor mandava, era suficiente. Ele confiava no Senhor. Já sabia confiar
no Senhor, na palavra do Senhor. E ele então diz, Senhor, diz e eu vou. E essa ousadia de Pedro, gostou o Senhor. Porque, irmãos, a fé precisa de ousadia. A fé precisa de um elemento de ousadia. Não existe fé se você quer toda a segurança do mundo. A fé tem ousadia porque a fé olha para aquele que é todo-poderoso. E o Senhor é todo-poderoso. Se o Senhor manda, então eu acredito, diz Pedro. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, que maravilha, andou sobre as águas. E foi ter com Jesus. Quer dizer, a fé de Pedro deu certo. Porque ele estava colocando a sua fé na pessoa certa. Vamos aprofundar mais nisso. Vamos ler aí em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quer dizer, qualquer objeto onde a fé se apoia, se sustenta, se afirma. Jesus. A fé vem dele, a fé se apoia nele. É muito importante entender esse ponto, vamos profundizar um pouquinho mais nisso. Mas a fé depende, porque diz a Escritura, ele é o autor e é o consumador da fé. Quer dizer, ele é aquele que causa que a fé venha ao coração. E ele que realiza aquilo que a fé traz ao coração. Sem ele, não poderia existir a fé nos nossos corações. A fé nasce, surge, quando nós vemos ao Senhor. Quando contemplamos ao Senhor, quando olhamos para Ele, é que surge a fé. É olhando para Ele que a fé se sustenta. A fé não é um mérito que vem de nós. A fé é produzida, gerada no coração pela visão do Senhor Jesus. É a visão dele, é o conhecimento dele. É quando nós olhamos para Ele e mantemos o olhar fixo nele, que a fé vem ao coração. Esse é um grande segredo. Por isso Ele é o autor da fé. Você sabe que Abraão é chamado do pai da fé na Escritura. Foi o primeiro dos crentes, o primeiro a ser justificado pela fé. E como foi que Abraão se converteu naquele pai da fé, naquele homem de fé que caminhou com Deus? De onde surgiu a fé de Abraão? Será que Abraão era uma espécie de herói? Uma pessoa que realmente estava naturalmente cheia de fé? Não. Porque a fé de Deus, a fé em Deus é um efeito sobrenatural do conhecimento de Deus no coração do homem. Quando começou a existir a fé de Abraão? Como diz a Escritura, quando o Deus da glória apareceu a Abraão. Foi a visão da glória de Deus que gerou a fé no coração de Abraão. E porque ele, então, uma vez que essa fé foi gerada, ele começou a caminhar nessa fé e a desenvolver essa fé, ele finalmente se tornou o pai da fé. Mas o que gerou a fé foi a visão do Deus da glória. Por isso Cristo é o autor da fé. Amém? Então, veja o que aconteceu com Pedro. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas de onde vem o poder para caminhar sobre as águas? A fé que sustenta Pedro está fixada onde? Diz que, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. O que aconteceu? O Pedro estava caminhando sobre as águas, mas, no entanto, ele estava olhando para o rosto do Senhor Jesus. Na medida que o olhar de Pedro estava fixo no Senhor, então ele caminhava sobre as águas. A fé de Pedro se sustentava na visão do Senhor Jesus. Mas no momento em que ele desviou a vista, começou a olhar para o que estava acontecendo ao redor dele, as ondas, o vento, o barulho do mar, no momento em que ele perdeu de vista ao Senhor, nesse momento sua fé sumiu. Nesse momento acabou a fé de Pedro. Porque o autor e consumador da fé é o Senhor Jesus. Então, só quando olhava para ele, a fé estava sustentando Pedro. Mas uma vez que ele tirou a vista dele, nesse momento o medo voltou ao coração e o que foi? Começou a afundar. Começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse:
homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja que a repreensão do Senhor não é porque Pedro foi tão impetuoso como para querer caminhar sobre as águas. Não foi isso, foi o contrário. Por que duvidaste? Porque lembra o que nós falamos? A fé sempre agrada o coração do Senhor. O Senhor nunca se desagrada da nossa fé. O Senhor sempre se agrada, aceita a verdadeira fé. E aqui foi uma grande lição também. Mas como se sustenta a fé? Como é que a fé cresce? Quando nós estamos olhando para Ele. Mas sempre que tiramos a vista dele e começamos a olhar para outra coisa que não é Ele, então a fé começa a sumir. Como vai crescer a nossa fé, então? Na medida que cresce o nosso conhecimento do Senhor Jesus. Na medida que nós conhecemos mais ao Senhor, então essa fé cresce. Mas essa fé, para crescer, precisa da atitude de Pedro. Qual que é a atitude dele? Não é simplesmente saber, mas atuar. Ir lá na frente, agir. Comprometer a vida com aquilo que ele acredita. Vou tentar por um exemplo para entendermos o que significa a diferença entre saber algo e acreditar numa coisa. Por exemplo, quando você realmente acredita uma coisa, você não simplesmente aguarda na sua mente, mas começa a atuar em função daquilo que você acredita. Não é assim? Por exemplo, se você vai no médico e o médico diz para você, você está com um problema aí num órgão do seu corpo e você precisa de uma cirurgia porque senão está em perigo de morte. E aqui estão os exames. Você não é médico, você não tem como conferir realmente se o médico está dizendo a verdade ou não. Você simplesmente confia que se o médico estudou tantos anos e fez faculdade e tudo, ele deve saber. E confia nele. E de fato confia tanto nele que você está disposto a passar por uma cirurgia, numa cirurgia nas mãos dele, que abre seu corpo. E por que faz isso? Porque você acredita naquela pessoa. Então, a fé, quando você realmente acredita em algo, você atua em função daquilo que acredita. Sim? Mas vamos supor que você vá para ver um médico, mas alguém falou para você que esse médico, na verdade você está perdido lá na selva, num lugar, um vilarejo muito remoto, não tem ninguém por perto, e tem um médico, mas você sabe que esse médico não sabe nem sequer se estudou, comprou o cartão, não se sabe nada do médico. Aí vai você e o médico fala o mesmo. Mas você sabe que o médico não é muito certo. Você vai e faz a cirurgia? Não. Por quê? Porque você pensa, esse cara aqui não sabe nada, talvez você está querendo tirar dinheiro de mim, sei lá o quê, eu não confio. Você não faz. Então, quando você acredita numa pessoa, é porque realmente você tem confiança nessa pessoa. Tem razões para confiar, não é assim? Então, meu irmão, como nós poderemos crescer na nossa fé no Senhor Jesus? Só quando conhecemos melhor. Só quando realmente temos razões para pensar que vale a pena confiar nossas vidas nas suas mãos. Não é assim? Mas se nós não temos razões, se não somos capazes de confiar nele, é porque não o conhecemos o suficiente. Então, Pedro, por que Pedro foi capaz de dizer, Senhor, manda que eu vá a ti sobre as águas? Porque, irmãos, ele tinha visto o Senhor acalmar a tempestade. Ele tinha visto o Senhor multiplicar os pães e os peixes. Ele tinha visto fazer o Senhor tantos milagres que realmente ele sabia quem era Jesus e ele podia confiar na palavra do Senhor, porque sabia que o Senhor era verdadeiro em tudo aquilo que ele dizia. Então, na face da evidência, do conhecimento que ele tinha do Senhor Jesus, ele tinha razões para acreditar no Senhor Jesus. E então por isso ele fez isso. A fé surge do conhecimento. Por isso Hebreus 11:1, vamos ler aí Hebreus 11:1. Diz o seguinte sobre a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Eu tenho aqui a tradução da Almeida Revista e Atualizar. E essa não é a melhor tradução. Na verdade, essa tradução enfatiza a fé
como algo subjetivo. Certeza e convicção são coisas subjetivas. Então, coloca o acento, ou a ênfase, nos elementos ou características psicológicas da fé. Mas esse é um grande problema, quando nós olhamos para a fé como certeza psicológica. A fé não é certeza psicológica, de jeito nenhum. E aí onde nós começamos a confundir as coisas. Não é a certeza das emoções, nem é a certeza psicológica. Isso não é fé. Então não é que você se força a acreditar numa coisa que você não consegue acreditar. Por exemplo, eu posso fazer todo o esforço do mundo para acreditar que existem elefantes rosas. Mas por mais que eu faça isso, não vou conseguir. Por quê? Porque de fato não tenho evidência de que existam elefantes rosas. Então, a fé não é simplesmente forçar a você mesmo a acreditar em qualquer coisa. Porque nós não podemos de fato acreditar em qualquer coisa. Não é assim que funciona. Então, se alguém tem a tradução, por exemplo, a corrigida fiel ou alguma outra versão por aí, seria bom para ler e ver a diferença. Tem? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Está vendo a diferença? Porque aí se enfatiza não a fé como uma questão subjetiva, mas como uma questão objetiva. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer dizer, a fé tem conhecimento, a fé se apoia no conhecimento, certo? No firme fundamento das coisas que se esperam. A palavra fundamento aí é a tradução da palavra grega hipóstasis. A palavra hipóstasis é a mesma que aparece no Hebreus capítulo 1, quando diz que o Senhor Jesus é a imagem mesma da substância de Deus. Veja aí comigo, capítulo 1, versículo 3. Bom, aqui diz, ele é o resplandor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa expressão que aparece aí, a expressão exata, é a mesma que aparece traduzida lá como firme fundamento, a hipóstasis. Só que é estranho, né? Porque na tradução da Almeida, essa que temos aqui, atualizada, eles traduzem como certeza. Mas aqui você vê que hipóstasis não se refere à certeza, quer dizer, ao aspecto subjetivo, mas refere-se à realidade objetiva de algo. A expressão exata. Hipóstase significa aquilo que está por debaixo e sustenta a realidade de uma coisa. Hipo, por debaixo. Hipóstase, aquilo que sustenta e dá realidade, existência a uma coisa. E esse é o significado da palavra hipóstase. E então, quando a Escritura diz que a fé é a certeza, quer dizer que a fé tem conhecimento certo do que realmente é e existe. Sim? E na segunda parte diz, a fé é a prova, quer dizer, é a evidência daquilo que não se vê. Então, a evidência significa que a fé não se apoia no vácuo, não se apoia no vazio, não se apoia em sentimentos e emoções, não se apoia em simplesmente uma atitude subjetiva. Não. A fé se apoia em realidades objetivas. E, na verdade, não em realidades plurais. Qual que é o objeto, o fundamento, a prova que sustenta a fé? Deus. É Deus. A fé sabe que Deus está aí. Confia em que Deus está aí porque sabe que Deus está aí. A fé sabe e porque sabe, confia. E porque sabe, arrisca tudo naquilo que sabe e confia. Então, é por isso que nós precisamos entender a natureza da fé. A fé se apoia naquilo que nós sabemos e conhecemos. A falta de fé se deve a duas razões. Primeira, ignorância. Quer dizer, creemos saber muitas coisas, mas na verdade não as sabemos. E por isso não acreditamos nela. Porque ter conhecimento de uma coisa não é sabê-la. Saber uma coisa quando você realmente percebe que você tem conhecimento real de que uma coisa é assim e existe dessa maneira. E, portanto, você confia. Entende o que estamos falando? E se isso é verdade no mundo das coisas naturais, muito mais real é respeito de Deus. Para nós podermos crescer na fé, nós precisamos desse conhecimento
que nos leva a confiar realmente no Senhor. Então, por isso foi que Pedro começou a caminhar sobre as águas. Porque ele conhecia o Senhor e podia colocar a sua confiança no Senhor. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: quantas coisas nós sabemos, mas não acreditamos nelas, a respeito do Senhor, a respeito da palavra do Senhor? Como podemos saber que não acreditamos nela? Porque nunca estamos a dar passo nenhum apoiados nelas. Nunca damos passos apoiados nela, porque realmente não acreditamos nelas. E não acreditamos porque não as sabemos realmente. Por isso que Paulo diz: se alguém crê que sabe alguma coisa, na verdade não crê nada, não sabe nada ainda como deveria saber. Porque o verdadeiro conhecimento leva a fé e a atuar sobre esse conhecimento. Por isso a ênfase do Senhor, da palavra, mais do que na fé, está no conhecimento. Por exemplo, veja comigo aí em Efésios, no conhecimento de Deus. Efésios, capítulo 1. Quando Paulo ora por os Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, ele ora e diz para que, veja o versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí não é simplesmente conhecimento no sentido de conhecimento bíblico, conhecimento de doutrinas e ensinos, é muito mais do que isso, porque fala do espírito de sabedoria e revelação, fala do Espírito Santo de Deus. Aqui, infelizmente, nas nossas Bíblias, esse Espírito aparece com minúscula aqui. Mas, na verdade, esse Espírito deveria levar maiúsculas, porque é a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas que traz revelação e sabedoria às nossas vidas, e ilumina os nossos corações. Agora, quando o conhecimento é dado pelo Espírito, tem uma característica. Por isso ele é chamado do Espírito da verdade. Ele nos dá a substância, o firme fundamento, a evidência daquilo que ele nos revela. Quando nós tocamos as realidades espirituais pelo Espírito, realmente as conhecemos pelo Espírito, elas se tornam reais para nós. Se tornam fundamentos para a nossa fé. Se tornam pontos de apoio para a nossa fé. Essa é a diferença entre um conhecimento meramente mental, intelectual e o conhecimento espiritual. Por isso diz Paulo, veja, o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creemos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Porque Paulo está enfatizando o seguinte: se realmente pelo Espírito de Deus nós chegamos a conhecer o poder, ou como diz aqui, a suprema grandeza do seu poder, ou a eficácia da força do seu poder, esse conhecimento não é simplesmente um conhecimento mental, quer dizer que nós vamos a experimentar a eficácia desse poder em nós. Porque é um conhecimento que produz fé, que leva a fé. Então, o que nós temos que buscar? Conhecer de tal maneira que esse conhecimento possa trazer fé real aos nossos corações. Amém? E esse conhecimento é aquilo que permite aos homens, como Pedro, caminhar sobre as águas. Porque ele conhece ao Senhor Jesus, sabe quem é o Senhor, confia nele e pode caminhar. E a fé começa a assumir só quando ele tira a vista daquele que é o autor e consumador da fé. Então, o que nós temos que pedir ao Senhor é que os nossos olhos se abram para ver sempre o Senhor Jesus. Davi, o rei Davi, ele conta o grande segredo da sua vida, da sua fé, da sua vida de fé com Deus. E é o seguinte, ele diz: eu via sempre ao Senhor diante de mim. Eu via sempre ao Senhor diante de mim. Porque está do meu lado, eu nunca serei abalado. Quer dizer, o que Davi está querendo dizer é que ele constantemente, o foco da sua vida estava posto no Senhor. Ele sempre estava olhando para o Senhor, e porque os olhos dele sempre olhavam para o Senhor, então nada do que acontecia ao redor dele podia abalá-lo. O nosso problema é que nós
nosso foco normalmente não está no Senhor. Está nas circunstâncias, nas situações, o que acontece, o que vem, o que vai. E como nós estamos olhando sempre para o Senhor, então a nossa vida começa a afundar-se, como a vida de Pedro. Porque a fé se sustenta no Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. O que temos que pedir ao Senhor? O que temos que pedir ao Espírito Santo de Deus? Que Ele nos mostre a Jesus, que podamos viver a nossa vida, a vida toda, a cada dia, olhando para Ele. Que Ele sempre esteja presente diante de nós. Que possamos estar sempre com os olhos fixos nele. A Escritura diz que, a tradução que aparece aqui de Hebreus 12:1, quando diz olhando fortemente para Jesus, não diz assim? Ou firmemente para Jesus, na tradução daqui. Mas no grego, sabe qual é a palavra que se usa aí? É a palavra colar. No grego literalmente diz com os olhos colados em Jesus. Colados, quer dizer, tão unidos a Jesus que você não pode tirá-los deles. Colados a Jesus. Essa é a maneira de caminhar pela fé, porque Ele é o autor. Quando você olha para Ele, o Espírito de Deus traz fé ao coração. O Espírito de Deus enche de fé, de confiança o coração. E então, aquilo que é dele, aquilo que está nele, se torna nosso. O poder dele, a graça dele, os recursos dele, a vida dele, tudo aquilo que está em Jesus vem a ser nosso, através da fé. A fé tem o poder de trazer tudo o que é real em Jesus às nossas vidas. Se Jesus camina sobre as águas, então também caminho sobre as águas. Porque tudo aquilo que Ele é, também sou eu, pela fé. Amém? Então a fé se apodera das riquezas de Cristo. Esse é o grande poder que tem a fé. Por isso é tão importante a fé. Sem a fé é impossível que nós possamos experimentar nada do Senhor Jesus. Nada do que Ele é. Mas se a fé está aí, tudo o que Ele é nosso. É realmente nosso, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso não podemos caminharmos sem fé. E temos que ter muito cuidado de que a nossa fé não seja simplesmente conhecimento, ou como falou Guachmani, luz espiritual. Conhecimento maravilhoso, mas nada real. Vamos ver outra passagem. Vamos terminar por aqui. A respeito de como cresce a fé, como o Senhor faz crescer a nossa fé. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé, diz o apóstolo Pedro, necessita ser provada. Toda a fé necessita ser provada. Por que a fé precisa ser provada? Porque a nossa fé tem que ser levada pelo fogo da prova. Por quê? Como foi levada a fé dos discípulos. Porque é a única maneira em que nós podemos saber se realmente a nossa fé é verdadeira ou não. Deus sabe, mas o problema não é Deus. Logicamente Ele sabe se realmente temos fé, mas o problema é que nós não sabemos. Podemos passar a vida toda acreditando que temos fé, quando realmente a nossa fé não é verdadeira. Então, o ouro tem que ser provado para ser provado que realmente é ouro. Porque existem duas possibilidades. Existe aquele chamado ouro falso, que é um mineral que chama-se pirita, e que no Chile chamam também o ouro dos tolos. Aqui deve ser também, né? O ouro dos tolos, a pirita. Por que tem que ser provado? Porque pode ser falso. Você acha que é ouro, mas não é. Já houve pessoas que, enganadas por ter achado que tinham encontrado ouro, fizeram
se endividaram e tudo, e não era ouro falso. Quantas vezes, irmãos, pode ser nas nossas vidas que nós achamos que temos fé e não é fé? Porque não está apoiada num conhecimento real do Senhor, mas está apoiada, por exemplo, sem nós sabermos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, ou realmente nossa confiança não está colocada no Senhor. É uma fé falsa, é presunção. E a única maneira de saber que essa fé não é verdadeira fé é quando ela é enfrentada e levada pela aprovação. E então essa fé, que parece ser fé e não é verdadeira fé, cai, se destrói e não fica nada pelo fogo da prova. E dessa maneira Deus nos mostra que nós realmente não tínhamos fé, aunque criamos que tínhamos fé. Mas pode existir uma segunda possibilidade, que a nossa fé esteja misturada. Porque o ouro mesmo, sendo ouro, tem que ser purificado pelo fogo. Quer dizer, separado de aquilo que não é ouro. Nós temos essas duas possibilidades. Ou bem que nós estamos colocando nossa confiança em algo que, sem saber, não é realmente o Senhor. Às vezes nós dizemos que temos fé, estamos tranquilos, estamos vivendo uma vida de fé, mas na verdade, sem nós sabermos, nossa confiança está colocada porque temos um bom emprego, porque temos um bom seguro de saúde, porque estamos aqui cobertos, porque temos dinheiro guardado no banco, porque temos isso, porque temos aquilo, e nós acreditamos que estamos vivendo pela fé, mas estamos iludindo a nós mesmos, porque na verdade não temos nenhuma fé, porque nossa verdadeira confiança não está no Senhor, mas está nessas coisas. E a única maneira de nós sermos desiludidos da nossa falsa fé é quando o Senhor nos leva pela aprovação. E então realmente sabemos se nossa confiança está nele ou naquilo que não é ele. E uma outra possibilidade é que a nossa fé esteja misturada com coisas, quer dizer, um pouco de fé no Senhor, mas misturado com outras coisas que não são realmente o Senhor. E o coração humano é muito enganoso. E nós podemos estarmos iludidos de muitas maneiras. Um irmão conta que o Senhor levou ele por um caminho de provação para mostrar-lhe, ensinar-lhe que a sua fé não estava no Senhor, mas estava no seu conhecimento da Bíblia. Imagina. Ele era tão erudito, conhecia tanto a Bíblia, que chegou a ter confiança não no Senhor, mas no conhecimento que ele tinha da Escritura. Mas a nossa fé tem que estar apoiada apenas nele para ser verdadeira. Por isso, diz a Escritura, a fé tem que ser provada. Mas isso é bom para nós, porque dessa maneira somos levados a viver uma vida realmente de fé. Por quê? Porque a fé tem o poder de obter tudo de Deus para nós. Tudo aquilo que está em Deus pode chegar a ser nosso através da fé. Se vocês tiverdes, agora sim entendemos, se vocês tiverdes realmente, se vós tiverdes uma fé, como a verdadeira fé de Deus, diz o Senhor, diríeis aquele monte, faz isso. Mas essa fé acontece quando nós aprendemos a caminhar com Ele, a conhecê-lo. Não é que você vai por aí fazendo coisas do seu jeito, não. É porque quando você caminha com Deus, até os montes podem ser removidos diante de nós. Porque Ele está caminhando conosco e nós caminhando com Ele. Amém? Não são os recursos de Deus, os recursos de Cristo que estão atuando na nossa vida. Uma verdadeira fé se apoia na omnipotência de Deus, na omnipotência do Senhor Jesus, nos recursos infinitos do Senhor Jesus. E consegue agarrar esses recursos. Consegue fazer próprios os recursos do céu. E isso vale para todos os aspectos da vida cristã. Para todos os aspectos da vida cristã vale a fé como um instrumento que se apropria das riquezas de Cristo. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude, sim, a viver essa vida de fé. É através da fé que nós chegamos a viver uma vida de profunda e verdadeira comunhão com o Senhor Jesus. Seria tão importante explicar como defender-nos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que são os maiores empecilhos para a fé. Se existe uma coisa que atrapalha a fé, são os nossos sentimentos, as nossas emoções.
Mas pelo menos eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos. A fé não tem nada a ver com as emoções e os sentimentos. Se você só pensar um momento, lembra aquela mulher que se aproximou ao Senhor para tocar a orla das suas vestes, por trás, que tinha aquele fluxo de sangue, que não parava com nada. Essa mulher, se você pensa um momento na condição psicológica dessa mulher, com certeza ela estava cheia de temores, de angústias, de situações, cheia de... Psicologicamente não estava bem ela. Mas a fé não tem nada a ver com esse sentimento interior. A fé era que simplesmente ela olhou para Jesus, fixou sua vista no Senhor e foi tras dele. Sem importar o que ela sentia, o que outros diziam, ela só olhou para o Senhor e disse: esse homem é a minha salvação. Não importa o que eu sinto, não importa o que os outros sentem, não importa o que esteja passando dentro de mim, o que importa é que Ele é. E eu vou lá. Então, a fé pode vencer ainda os sentimentos. E nós não devemos depender dos nossos sentimentos quando trata-se da fé no Senhor Jesus. Amém? Então, é muito importante não confundirmos os nossos sentimentos com a fé. Nossos sentimentos podem ser até negativos, mas ainda podemos colocar a nossa fé no Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito gratos por ouvir a Tua palavra e aprender que o verdadeiro caminho de comunhão contigo, comunhão com Cristo, Teu Filho, é pela fé, é através da fé. Lembramos essa oração daquele homem que pediu: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, a crer realmente. Aqui nosso conhecimento da Tua palavra não seja simplesmente luz ou sabedoria ou conhecimento mental, mas seja realmente uma fé, conhecimento vivo que produz nos nossos corações uma fé viva. Nos ajuda, Senhor, para caminhar esse caminho de fé, confiando, conhecendo, sabendo e nos apropriando de todos os recursos que estão no Senhor Jesus pela fé. Pai, nos ajuda então a viver essa vida de comunhão verdadeira através da fé. No nome do nosso Senhor Jesus.